vinde e vede. João 1, 35 ao 51. E nós vamos ler responsivos aí. Amém. Evangelho de João 1, versículo 35 ao 51. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Irmãos, nós vivemos numa época difícil para falar do Evangelho da graça de Deus. Em todo o planeta, as dificuldades são diferentes, mas é uma época difícil. Por exemplo, você pega no Japão, que também é uma característica da Europa, há uma grande indiferença para com o Evangelho. Se Deus quiser, eles estarão aqui. Os nossos missionários, o Osni, que é do Oriente Médio, a Kelly da Bolívia e a Márcio Daniel do Japão, em julho, todos eles estarão aqui, se der tudo certo. Já estão agendados. Mas você vê, o Japão e a Europa, há uma indiferença tão grande, mas tão grande, que hoje as pesquisas, os índices de cristianismo estão entre os mais baixos do mundo. Você pega a Ásia ali, Oriente Médio, a perseguição não dá trégua. Não dá trégua. Você pega a Coreia do Norte, as notícias que temos são 46 mil cristãos em campos de concentração hoje. Hoje. Às vezes quem tem mais contato com os missionários está lá no Oriente Médio, a gente vê tanta perseguição, tanta morte, igreja sendo destruída, quebrada. Não é fácil falar do Evangelho na Europa e no Japão, por causa da indiferença. Não é fácil falar do Evangelho no Oriente Médio, na Coreia do Norte, por causa da grande perseguição. Não é fácil falar do Evangelho na África, por causa da pobreza, as doenças, as dificuldades alimentícias. Também não é fácil. E não é fácil falar do Evangelho também na América Latina, Brasil.
Por quê no Brasil? Na Europa, no Japão, indiferença total, 100% de indiferença ao Evangelho. Temos igrejas na Europa, mas não tem pastores, porque as pessoas não querem ouvir. No Oriente Médio, a perseguição. Na África, a pobreza, as doenças, as dificuldades alimentícias. E na América Latina, irmãos, a multiplicidade de religiões, né? Seitas, religiões, neopentecostais, né? Igrejas proliferando para tudo quanto é lado. Igrejas boas, mas muitas igrejas falsas. Muitas vozes, muito barulho, muita gente falando muita coisa sobre Deus e fica difícil a gente falar aquilo que é verdade. Então hoje é normal você chegar para uma pessoa e falar com ela assim: olha, você precisa entregar sua vida para Deus. Aí ela fala: não, já sou de Deus. Aí você aprofunda um pouquinho, você vai ver, tem diferenças. Por exemplo, aqui onde eu morava, aqui pouco para frente na Itamirim, tinha uma família lá e tinha na placa assim: olha, bem-vindo, irmãos cristãos. Mas na hora que você chegava, era um centro espírita, daqueles pesadíssimo mesmo, o mais baixo nível. Dá para imaginar? Então a pessoa vê a placa lá: bem-vindo, irmãos cristãos. Ela entra, mas quando ela chega lá, é macumba pesada. Quando eu estava na faculdade, um dia um rapaz chegou perto de mim e falou assim: não, então você é calvinista, é presbiteriano, que legal, eu também sou. Eu assim: ah, é? Isso a gente já estava no 3º ou 4º período. Eu falei assim: que legal, qual igreja você é? Não, eu não frequento igreja. Eu disse: como assim? Você acabou de falar, você é presbiteriano, calvinista? Não, mas eu sou presbiteriano agnóstico. Eu gosto de tudo que você gosta, mas eu não gosto de igreja. Então o negócio está complicado. Nós vivemos uma época difícil para falar do Evangelho, da graça de Deus. Indiferença, perseguição, dificuldades alimentícias, saúde, pobreza. E no Brasil e na América Latina, uma multiplicidade de vozes falando, uma aspas bem grande, em nome de Deus. Isso dificulta de falar, porque você chega para falar, a pessoa já diz que já aceita tudo. Hoje em dia virou moda ser crente. As pessoas cantam a música de crente em todo lugar, mas também dificulta porque aqueles que querem ouvir não sabem onde ouvir. Irmãos, este é um dos motivos que as seitas estão proliferando tanto. Por quê? Porque as pessoas estão com sede. E aí qualquer voz que ela ouve, ela acha que é a voz do Senhor, de Jesus, e segue. E aí nós vemos as seitas proliferando, os neopentecostais proliferando, né, as falsas religiões proliferando, e aí nós vivemos dessa forma, irmãos. Na época do Evangelho de João, também não era diferente. Havia também os agnósticos, havia as falsas religiões, havia os saduceus, os fariseus, também havia. E João, ele escreve o Evangelho com um propósito: mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a porta, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é o Cordeiro de Deus, como está no nosso texto. Então João, ele começa já falando da divindade de Jesus. João 1:1 está aí, olha, fala assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí no 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então João já começa falando: ó, este é o caminho, ele é o eterno, ele é a verdadeira glória de Deus na terra, ele é Jesus. E aí João vai passar o evangelho todo afirmando quem Jesus é. E paralelo a isso, João também vai mostrar muitos milagres, muitas realizações de Jesus. De tal forma, e quando João chega no final do seu evangelho, vai assim: olha, Jesus fez muito mais do que isso. Mas se eu fosse contar
tudo que Jesus fez, não haveria livros em toda a face da terra para escrever, né? Ele fala, e se escrevessem livros, não caberia em toda a face da terra. Então, João mostra que Jesus, apesar de tantas vozes na época dele, Jesus é a verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará em Jesus. Mostra em Jesus a divindade de Jesus, os milagres de Jesus, mas, irmãos, o maior milagre é o que João passa nas entrelinhas de todo o seu evangelho, que eu queria falar hoje. O maior milagre, qual seria? O Ismael já pregou uma vez, cadê ele? O Ismael pregou uma vez falando que o maior milagre é transformar água em vinho. Deu uma aula de física para nós e quase me convenceu, né? Alguns diriam que o maior milagre, sem dúvida, é a ressurreição de Lázaro. 4 dias sepultado, morto, cheirava mal. Tem algum milagre maior do que esse, anunciar água e vinho, né? Irmãos, o maior milagre, nós sabemos, é a salvação de uma pessoa, a regeneração, a conversão. É sobre isso que eu quero falar. E com o nosso tema assim, ó, vinde e vede, ou como diz com Natanael, vem e vê. Tá aí, irmãos, este é o maior milagre. No meio de tantos milagres, João vai falar assim, olha, capítulo após capítulo, se a gente prestar atenção, João está querendo mostrar para nós, o maior milagre não é água em vinho, o maior milagre não é a ressurreição de Lázaro, morto, sepultado há 4 dias, o maior milagre não é cura, não é isso, não é aquilo, o maior milagre é a salvação de uma pessoa. No meio de tantas vozes, tanta gente falando tanta coisa, uma pessoa ouvir a voz verdadeira e se entregar a essa voz, seguir essa voz, como está no texto, este é o maior milagre. Quando alguém ouve a voz de Jesus, vê Jesus, recebe Jesus, entrega a vida para Jesus e passa a seguir Jesus. Vinde e vede, este é o maior milagre. E eu queria brevemente aqui, hoje tem Santa Ceia, para 3 fatos importantes aqui, ó, 3 aspectos importantes nesse texto aqui para nós, 3 pontos muito importantes aqui para nós entender sobre esse maior milagre. Primeiro está no versículo 36, que nós acabamos de ler, está escrito aí, ó, vamos ler juntos, quem tiver com a Bíblia aberta? E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus. O que significa isso? Vou explicar. Mas desde o primeiro capítulo, João quer mostrar isso. O tempo todo, João está apontando para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. O tempo todo, capítulo após capítulo, vem discurso, sai discurso, acontece milagre, volta milagre, e João volta nesse ponto. Vinde e vede esse homem. Ele é o meio para chegar até Deus. Amém? Agora, o que significa quando ele fala aqui para nós, ó, eis o Cordeiro de Deus? Significa que Jesus é o único sacrifício que agrada a Deus. No meio de tantos sacrifícios, aquele único sacrifício para a purificação de pecados. Em 1 João 1, versículo 7, fala assim, ó, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, por que João fala isso aqui? Já começa no capítulo 1 falando isso, e já falei isso no versículo 29, vai repetir isso várias vezes no Evangelho. Jesus é o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, havia muitos rituais de sacrifícios, muitos tipos de sacrifícios, uma grande variedade de sacrifícios, uma repetitividade de sacrifícios. Diariamente eram oferecidos sacrifícios no templo. O sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si próprio e depois por todos que ali estavam. Havia sacrifício de ação de graça, sacrifício por pecado, sacrifício por negligência. Era muito sacrifício, irmãos.
Tem um comentarista bíblico que fala que o templo chegava a ficar tão cheio de sangue, que era sacrifício de animais de verdade, e às vezes chegava na cintura do sacerdote. Na cintura do sacerdote. Todo dia ele tinha que fazer sacrifício por si e por todos aqueles que ali compareciam. Irmãos, era uma coisa muito cansativa, pesarosa. Imagina o cheiro. Alguém já matou galinha? Imagina o cheiro daquele negócio, né? No outro dia, a limpeza, a trabalheira que era. Aí você fala assim, graças a Deus, hoje não temos mais sacrifícios de animais. Amém. Mas hoje também há muitas pessoas se apegando a sacrifícios para tentar agradar a Deus, para tentar servir a Deus. Irmãos, por que essas igrejas que falam de dinheiro estão crescendo tanto? Tem muita gente que acha que é através do dinheiro que vai chegar a Deus. É ou não é? Pessoas querendo pagar pecado, pessoas querendo comprar cura, pessoas querendo comprar bênção, pessoas sacrificam muita coisa por causa do dinheiro. Outras pessoas sacrificam para ajudar os pobres, né? E, gente, ó, dinheiro é bom, Deus abençoa, nós temos que ajudar os pobres mesmo. Jesus fala que aí está a verdadeira religião, mas o problema é quando as pessoas começam a fazer essas coisas como formas de sacrifício para agradar a Deus, ou para aliviar a culpa, ou para purificar de pecado, ou de alguma forma tentar chegar a Deus. Aí não dá certo. E as seitas exploram isso, o espiritismo explora isso, os neopentecostais exploram isso. Eles sabem que as pessoas estão com a consciência pesada, cheia de culpa, pecado, e aí fala assim, ó, faz o sacrifício. Esse é o refrão principal deles. Faz o sacrifício e aí você está livre. Irmão, e tem um problema. O único sacrifício que Deus aceita, na verdade já aceitou de uma vez por todas, em toda a história da humanidade, só tem um sacrifício. Um sacrifício que vale, continua valendo, e é o único sacrifício que Deus aceita. Jesus Cristo. Jesus é o sacerdote e Ele próprio é o sacrifício. O sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Desde o momento que Jesus se sacrificou no altar de Deus, não há mais sacrifício. Pastor, então como nós não chegamos a Deus? Vou falar. Mas o que eu quero que você entenda nesse ponto aqui, olha, essa afirmação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único sacrifício que Deus aceita. Mas pastor, eu faço isso, eu já vi que Deus aceita. E aí eu vou falar, parece que estou jogando contra mim, né? Gol contra, mas não é gol contra. Gente, olha, você dá mais ou menos dinheiro, não afeta nada a Deus. Você jejuar ou não jejuar, isso não... como forma de sacrifício, eu estou querendo dizer, isso não afeta a Deus. O único sacrifício que vale diante de Deus de uma vez por todas é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas como eu faço para me receber as bênçãos de Deus, me chegar a Deus? Eu vou falar, mas eu quero que você entenda isso. Jesus se ofereceu a si mesmo como sacrifício único, completo, perfeito, cabal, pleno, providenciado pelo próprio Deus. Entende? Faz sentido para você? Jesus se ofereceu de livre e espontânea vontade, mas um sacrifício tão perfeito que é o único que Deus aceita. A partir daí, irmãos, não há mais necessidade de sacrifício. Nós vivemos pela graça de Deus. O salmista fala: se Deus retirar a sua graça, o mundo acaba. Todos nós, desde Adão e Eva até a última pessoa que existia aqui, no final dos tempos, todos nós subsistimos pela graça de Deus. Se Deus retirar a misericórdia dele, se Deus retirar a graça dele, o mundo acaba. É a graça e a misericórdia de Deus que sustenta as nossas vidas.
as nossas vidas que estamos aqui e daqueles que aqui não estão também. Nós vivemos pela graça de Deus. O não crente também vive pela graça de Deus. Nós temos a graça especial e já entendemos o sacrifício de Jesus, já recebemos Jesus e já vivemos com Jesus. Mas o não crente também depende da graça de Deus para viver. Ele não conhece essa graça especial, mas é tudo pela graça e misericórdia de Deus, irmãos. Então eu quero que você entenda isso aqui, olha. Quem tem Jesus não precisa mais viver debaixo de sacrifício, com o peso do sacrifício, com a culpa do sacrifício. Não precisa mais tentar comprar a graça de Deus, ou a bondade de Deus, ou a bênção de Deus. Não é este o caminho. O sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício uma vez por todas. E Jesus é o próprio caminho. Como nós fazemos para receber a bênção, fazer parte dessa graça? Receba Jesus como Salvador e você recebe a graça de Deus. Jesus é a plenitude da graça de Deus. Quando você recebe Jesus, você está recebendo a plenitude da graça de Deus. E não precisa mais sacrifício. Agora, o ser humano é indisciplinado, é ou não é? Então, a gente tem uma disciplina para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para essas coisas. É bom para nós, não como meio de troca para receber a graça. A graça é Jesus. A plenitude da graça está em Jesus. Quando você recebe Jesus, você recebeu a plenitude da graça de Deus. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Nada que nós façamos, irmãos, nem positivo nem negativo, vai fazer Deus nos amar mais ou amar menos. Entenderam? Então vamos supor, alguém pode pensar, se eu fizer uma semana de jejum, eu vou receber mais graça de Deus. Não é verdade. Deus já te deu a plenitude da graça dele, que é Jesus. Alguém pode pensar, se eu der meu salário todo para a igreja, como algumas igrejas ensinam, então eu vou receber uma graça de Deus. Não é verdade. Deus já nos deu a plenitude da sua graça. Olha Romanos 8:32, para a gente encerrar esse ponto, que é maior, e aí nós vamos caminhar mais para o final aqui, ó. Romanos 8:32, desculpa. Olha o que diz. Quero que vocês entendam duas coisas nesse primeiro ponto. Jesus é o único sacrifício que Deus aceita, porque ele é pleno, perfeito, completo, agradável a Deus. Quando você recebe Jesus, você está recebendo a plenitude da graça de Deus. E não tem nada que nós façamos para aumentar ou diminuir essa graça. O nosso negócio é andar com Jesus. Olha aí, ó, Romanos 8, versículo 32. Vamos ler? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Entenderam, irmãos? O que o apóstolo Paulo está tentando falar? Se Deus já nos deu Jesus, que é a plenitude da graça, porventura não nos dará todas as outras coisas? Aí ele fala assim, então qual é o meio para receber a graça? É Jesus. Se Deus já te deu Jesus, será que ele não vai te dar um emprego? Uma roupa? Uma situação de cirurgia, médico, cura? Jesus é a plenitude da graça de Deus, amém? Mas eu queria falar mais duas coisas aqui rapidamente, aqui, olha. Lá no versículo 35 e 36, nós lemos lá o 36, né? Mas versículo 35 e 36, depois 41 e 45, tem algumas coisas interessantes aqui, ó, que eu queria compartilhar. No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Aqui está falando de João Batista com 2 de seus discípulos, provavelmente pode ser que um fosse até o próprio João apóstolo. João Batista, primo de Jesus, o precursor de Jesus. Então ele estava ali, estava começando o ministério dele, tinha 2 discípulos com ele, não fala o nome aqui a princípio, mas dá para você tirar alguns, quais nomes são aí. E aí Jesus está passando e vai assim, ó, este é o Cordeiro de Deus, este é o sacrifício de Deus, este é a plenitude da graça de Deus. Nele recebemos graça sobre graça, ok? E aí
eu quero falar esse ponto aqui, ó. Jamais desista de apresentar Jesus para as pessoas. João Batista estava ali com o seu ministério, o ministério estava começando, tinha apenas 2 discípulos, mas quando Jesus passou, João Batista, opa, este é o Cordeiro, ele é a graça, ele é a plenitude, vai atrás dele. Então, ele tinha só 2 discípulos, teoricamente seria um profeta fracassado, mas quando Jesus passou, imediatamente ele apontou para Jesus. Então eu quero que você entenda isso, irmãos. Jamais desista de apresentar Jesus às pessoas. Todos os dias são oportunidades de levar o evangelho da graça de Deus. Lembra, a graça é Jesus. A plenitude da graça, nele recebemos graça sobre graça, em Jesus. Irmãos, as pessoas estão carentes da graça de Deus. E falo mais, mesmo sem perceber, elas estão procurando por Jesus. O apóstolo Paulo fala que estão como que tateando no escuro. Já aconteceu com alguém de às vezes a luz acabar e você sair para procurar um fósforo, uma vela ou alguma coisa, aí você sai tateando no escuro? O apóstolo Paulo fala que aqueles que não têm Jesus vivem nesse mundo dessa forma, tateando no escuro, tentando achar Jesus. E olha que interessante. Aí aqui, ó, alguns vão encontrar Jesus. Olha como é que eles colocam, eu achei muito interessante isso, irmãos. Versículo 41, olha que coisa interessante, baseado no que o Paulo fala. Versículo 41, fala assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos. A ideia é que eles estavam procurando, mas não sabia onde estava. E agora alguém falou para eles, e eles falaram assim: achamos o Messias, achamos o Cristo. Olha o versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos. Então primeiro nós temos aqui André, que leva para Pedro, né? Simão Pedro. Quando chega, fala assim: Pedro, achamos. Dá uma ideia que estavam procurando desesperadamente. Depois Filipe leva para Natanael, e o que fala? Achamos. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? As pessoas estão carentes da graça de Deus. As pessoas estão tateando no escuro, tentando achar Jesus. E nós que temos esse evangelho da graça, temos essa responsabilidade de levar esse evangelho para essas pessoas. E jamais desistir de apresentar o evangelho para as pessoas. Eles estão cegos. Há um véu que os impede de crer, literalmente. Mas eles estão ali tateando. Eclesiastes 3 fala que Deus colocou a eternidade no coração das pessoas. E essa eternidade fica gritando dentro do coração das pessoas. E elas ficam desesperadas. Por isso, irmãos, que às vezes você pensa assim: como uma pessoa pode seguir uma seita dessa? O desespero, o vazio. Veja bem, a pessoa que não encontrou a graça, ela está tateando no escuro. Então Jesus é o farol, Jesus é a luz, Jesus é o sol da justiça. Mas uma pessoa que está no escuro desesperada, se ele achar um fósforo, ele pega. Se ele achar um isqueiro, ele pega, entende? Então aí a seita, parece uma seita, um neopentecostal, uma falsa religião. Aí fala assim: aqui, eles vão. Às vezes a gente não consegue entender como algumas pessoas seguem algumas religiões tão difíceis. É o vazio, a carência, a necessidade. Dentro de cada ser humano tem um vazio e só pode ser preenchido com a graça de Deus. E quando as pessoas não encontram essa graça, eles fazem qualquer coisa para preencher esse vazio. E aí, irmãos, não tem limite. Quando a pessoa não tem Jesus, eles começam com uma busca desenfreada para preencher o vazio com outras coisas. Aí nós vemos essa idolatria do dinheiro, trabalho, excesso de trabalho, fama, prazer, poder, ídolos das mais várias formas, viagens, música, distrações, bebidas, drogas. Veja bem, algumas dessas coisas não tem problema nenhum em si.
O grande problema começa quando nós começamos a usar essas coisas para preencher o vazio do nosso coração. O vazio do nosso coração só pode ser preenchido com a graça de Deus. Então, se você já recebeu Jesus, não tem nenhum problema você ter dinheiro, viajar, passear e tudo. Mas se você busca essas coisas para preencher o vazio, aí está errado. Vai dar problema, vai dar decepção, vai dar frustração. A pessoa que não tem Jesus, mesmo essas coisas que não sejam pecado em si, mas quando elas buscam essas coisas para preencher o vazio, frustração, decepção. Quer ver que eu não estou exagerando, nem inventando? Vai lá em Eclesiastes 2. Eclesiastes 2 está falando de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, mais rico que existiu na face da terra. E aí ele fala isso, irmãos. Olha para você ver. Eclesiastes 2. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isto era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria de que serve? Agora presta atenção para você ver. Ele tentando preencher o vazio no coração a partir do versículo 3, sem a graça de Deus. Depois ele vai falar isso. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria e fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Olha só, o desespero para preencher o vazio do coração, que continua e fala exatamente isso. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era o quê? Vaidade e correr atrás do vento. Que tristeza, irmãos. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Quem está com a Bíblia aberta, vamos ler o 24 e o 25. Olha como é que ele vai concluir esse negócio. Olha, vamos ler juntos? Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Entenderam, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Jesus é a plenitude da graça de Deus. A pessoa que não tem Jesus, ela tem um vazio e ela vai tentar preencher com as coisas deste mundo. E às vezes coisas que não são pecado, quando a pessoa se apega a essas coisas na expectativa de receber algum benefício, ela se frustra. Salomão experimentou tudo o que precisava, o que podia, né? Mas o coração não satisfez. Ele chegou a uma conclusão triste, né? Tudo é vaidade. Então, onde eu quero a gente concentra, jamais desista de apresentar Jesus às pessoas. As pessoas estão carentes da graça de Deus, ok? Elas estão tateando no escuro. Mas olha mais um último aqui para a gente encerrar, voltando lá em João 1, 40, 42. Eu achei interessante isso aqui, irmãos. E eu vou fechar com esse ponto aqui. João 1, 40, 42. Fala assim, ó, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João
e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então olha só, João Batista fala com André: ó, a Jesus passando aí, você está perdendo. André vai até Jesus, se entrega para Jesus, começa a seguir Jesus. Aí ele vai até Pedro: achamos. Aí convence Pedro. Depois Pedro vai ter um destaque maior do que André. Mas André, ele tem um ministério excelente. Depois ele vai encontrar os gregos. Os gregos estão: a gente queria saber onde está Jesus. Ele: vem comigo, leva os gregos para Jesus. Na multiplicação dos pães e peixes, é André que vai encontrar um menino com 5 pães e 2 peixes para levar para Jesus multiplicar. Onde eu estou querendo chegar aqui, irmãos? É um ponto paralelo ao anterior. Jamais desista de levar as pessoas para Jesus. No anterior, jamais desista de levar Jesus para as pessoas. Agora eu quero falar um outro aspecto. Jamais se canse, jamais desista de levar outras pessoas para Jesus. Alguns vão ir cheios de problemas, como Pedro. Alguns vão ir cheios de dúvidas, como Natanael. Filipe encontrou Natanael. É Natanael, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aí Filipe: vem e vê. Alguns vão ir cheios de problemas, alguns vão ir cheios de dúvidas, mas é exatamente para essas pessoas que Jesus veio. Como assim? Foi Jesus que falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Entende? Então, eu quero deixar. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa assim: ó, esse não tem jeito. Este é caso perdido. Às vezes na nossa família a gente pode pensar assim de alguém. Mas jamais desista de levar as pessoas até Jesus. Às vezes as pessoas estão tão cegas, tão desorientadas, que você tem que pegar e puxar e levar. Com problemas, com dúvidas, problemas igual Pedro, com dúvidas igual Natanael, mas você não desista de levar as pessoas para Jesus. André ouviu o testemunho de João Batista, recebeu Jesus e depois seguiu Jesus, depois levou para Pedro. Nós temos que pegar esse ministério de André, irmãos. Eu acho que uma das maiores alegrias de uma pessoa é ver a família toda recebendo a graça de Deus. Não é não? Eu fico pensando nisso. Na Bíblia tem exemplos sobre isso. O exemplo mais fantástico, né? Tem muitos exemplos, né? Não é assim, não dá para falar qual que é melhor. Mas o que eu acho mais interessante é o de Raabe. A Bíblia fala que Raabe era de um povo pagão. Não tinha nenhum crente no meio do povo de Raabe. Raabe era pagã, a família dela era pagã, o país inteiro era pagão. Mas quando ela recebeu a graça de Deus, ela fez os enviados de Deus, né? Os 12 espias, ela fez eles jurarem, prometerem, se comprometerem com a própria vida. Eu quero essa graça e eu quero que vocês levem essa graça para a minha família toda. Vocês têm que me prometer que vocês vão preservar a minha família toda. E ela creu e a família dela toda creu. Olha que coisa fantástica. Onde ela teve essa ideia, que é a principal doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, Deus faz aliança com famílias. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus do pacto, né? Tem outros exemplos, tem o exemplo de Lídia. O exemplo de Lídia, diz a Bíblia que o Senhor abriu o coração de Lídia para crer. Mas no versículo seguinte fala assim, ó: e Lídia constrangeu os apóstolos a entrar na casa dela e pregar o evangelho para a família dela. Lídia não desistiu da família dela. Raabe não desistiu da família dela. Raabe podia ter pensado assim: estou salva, sempre fui marginalizada mesmo, sempre fui desprezada, sempre fui humilhada, agora eu alcancei a graça de Deus, eles que se virem e saem procurando por conta própria. Mas Raabe não fez isso.
Raabe fez os enviados de Deus jurar, prometer, comprometer que ia levar a graça para a família dela. Lídia, a mesma coisa. Lídia já era uma mulher piedosa, mas ela fez os apóstolos ir à casa dela e falar o evangelho. Irmãos, onde eu estou querendo chegar aqui? Às vezes a gente fala com uma pessoa uma vez ou outra, às vezes nós convivemos com pessoas aparentemente difíceis de serem encontradas pela graça, mas nós não podemos desistir dessas pessoas. Nós não podemos desistir de falar de Jesus para as pessoas e não podemos desistir de levar essas pessoas para ter um encontro com Jesus, porque Jesus é a única forma de resolver. Então você olha para uma pessoa complicada, pensa numa pessoa complicada. Agora pensa o seguinte: se Jesus não der jeito nessa pessoa, não tem outro jeito, entenderam? Jesus é o único jeito para essa pessoa. E se Jesus não resolver, não tem solução. Por isso nós não podemos desistir dessa pessoa. Entenderam? Então eu queria concluir falando essas coisas aqui, ó. Creia no poder de Cristo para alcançar e transformar qualquer pessoa. Aquela pessoa que você acha que não tem jeito, o poder de Jesus é suficiente. Eu diria mais, é o único poder suficiente, né? Nós próprios, nós por nós mesmos, não temos poder para salvar ninguém. Nós somos salvos pela graça também, escolhidos por Deus. Nós não temos capacidade de salvar a nós e de salvar ninguém. Por isso nós dependemos da graça de Deus. E creia nisso, irmãos, não há caso perdido para Jesus. Em qualquer aspecto que você puder imaginar, não há casos perdidos para Jesus. Jesus salvou zelote, salvou publicano, salvou pecadores, salvou prostitutas, salvou adúlteros, salvou tudo quanto é tipo de pessoa, ricos, pobres, tudo quanto é tipo de pessoa que você pensar, Jesus salvou. Analfabetos, mestres, justamente para deixar para nós essa lição: não há caso perdido para Jesus. Aí você, meu filho está numa terra distante. Jesus salvou uma pessoa na terra distante, o filho pródigo. Aí você pensa, mas já está na beira da morte. Jesus salvou uma pessoa na beira da morte, o ladrão lá na cruz. O último minuto da vida dele, Jesus salvou ele. Entende, irmãos? Não há caso perdido para Jesus. Pode estar perto, pode estar longe, numa terra distante, pode estar onde quiser. Não há limite para a graça de Deus. Ok? Então, o nosso desafio é: receba Jesus no seu coração. Jesus é a graça de Deus. Receba o seu perdão, a purificação. Fale de Jesus para outras pessoas e leve outras pessoas a ter um encontro com Jesus. Ok? Primeiro começa com nós. Cada um de nós temos que receber Jesus. Primeiro você recebe a graça, para depois você levar a graça para outras pessoas. Faz sentido? Uma pessoa que não tem graça não vai levar graça para ninguém. Entende? Então você precisa receber essa graça, que é Jesus, para poder levar graça para outras pessoas. Jesus é a graça de Deus. Ok? Vamos orar? Então, hoje é o dia para você receber essa graça de Deus. Ora, fala: Jesus, entra na minha vida. Eu quero essa graça. E se você já tem essa graça, faz uma outra oração. Jesus, faz de mim um instrumento da graça, para levar essa graça para outras pessoas. Há tantas pessoas carentes, necessitadas da graça. Faz essa oração: Jesus, eu quero ser um instrumento da graça do Senhor. Ok?